Kobe Mainoo de saída do Manchester United? É isso mesmo. Novamente surgem rumores na Inglaterra de uma possível saída do jovem volante do Manchester United. Além dele, outros 10 jogadores podem deixar o clube no final da temporada. Depois da vinheta, falaremos mais sobre esse e outros assuntos. Salve, nação Red Devil! Tudo certo com vocês? Eu sou o Daniel Martins, chegando aqui no canal Manchester United Brasil para destacar as últimas notícias, as principais informações do Manchester United nessa pausa para a data FIFA, que apesar de não termos jogos, temos bastante notícias sobre o Manchester United. O United é uma fábrica de notícias, todos os dias tem bastante informação sobre o nosso querido e amado Manchester United, mas antes de mais nada, vocês já sabem, né, meus amigos? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perderem nenhum conteúdo aqui da equipe Mano BR. E eu quero que vocês verifiquem se realmente, né, se de fato estão inscritos no canal. Então, verifiquem aqui embaixo se está aparecendo o botão de inscrever-se. Se está aparecendo, clique, inscreva-se, porque muitas vezes você assiste o nosso conteúdo porque o YouTube recomenda, mas você nem é inscrito. Então, verifique, né? Se estiver aparecendo aqui o botão de inscrever-se, inscreva-se e deixa aquele like pesado, meus amigos. Antes de começar aqui as notícias, o giro de notícias do Manchester United, eu quero convidar vocês a participarem do nosso grupo VIP lá no WhatsApp, manotbr.com/grupo VIP. Acesse o link ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui no canto da tela, preencha ali o seu cadastro e você já imediatamente estará fazendo parte, né? Ingressará no nosso grupo VIP, onde você participará ali de toda aquela resenha com os torcedores, com toda a nossa equipe, né? Consegue conversar com toda a nossa equipe aqui da MUTBR, participa de sorteios mensais, tem acesso às notícias em primeira mão antes de ir para o nosso site ou até mesmo para as nossas redes sociais. As notícias são postadas, são divulgadas lá no nosso grupo VIP. Então, se você quer ficar bem informado sobre o Manchester United e ter acesso ao conteúdo em primeira mão, acesse manotbr.com/grupo VIP, faça o seu cadastro e venha participar do nosso grupo no WhatsApp. Dito isso, meus amigos, sem mais delongas, vamos compartilhar aqui a tela e começar as notícias com a primeira notícia aqui, né, nosso destaque, que é a possível saída de Kobe Mainoo, uma possível venda de Kobe Mainoo pelo Manchester United. Né, trouxemos aqui no nosso Twitter, @manotbr, existe uma chance real de que Kobe Mainoo seja negociado pelo Manchester United na próxima janela de transferências. Ainda sem acordo pela renovação de contrato, a venda do jogador pode ser um grande alívio de fair play financeiro para o clube. Exatamente. O Mainoo, entraria, né, o valor da venda dele, no caso ele seja vendido, entraria limpo, né, nos cofres do Manchester United, que ajudaria e muito a questão do fair play financeiro, além do que é um jogador de apenas 19 anos com potencial gigantesco, absurdo. Então a gente está falando aí de muito mais do que 50 milhões de libras, estamos falando de 60, 70 milhões de libras, então seria uma grande venda que não resolveria 100%, mas resolveria, assim, digamos que uns 80% do nosso problema de fair play financeiro, né, pessoal? O United vem tentando a renovação do Mainoo já há um bom tempo, né? E caso não consiga essa renovação de contrato, né? O clube buscaria negociar o jovem jogador inglês, né? A expectativa é de um valor de, como eu falei, de 70 milhões de libras, que, convenhamos, é um bom aporte financeiro, né? Um bom valor pelo Mainoo e seria um bom alívio no nosso caixa, né? E esse valor entraria integralmente, né, no nosso fluxo de caixa, ele limpo, ou seja, né, para o fair play financeiro é excelente. Além disso, né, o United desde março de 2024, né, pessoal, então já é bastante tempo, né, que o United está nessa batalha aí pela renovação de contrato com o Mainoo. Desde março de 2024, o United tenta renovar o contrato, cujo vínculo vai até o final de 2027. Então nós temos aí ainda, né, 2 anos de o que é uma margem de segurança, mas já tem que ligar, né, um alerta, um sinal amarelo, porque desde março de 24 já fez um ano e o United não consegue a renovação. O Mainoo, ele tá exigindo um salário aí de estrela, de craque do futebol, coisa que ele não é ainda, né? É um grande talento, digamos assim, é um prodígio,
tem muito talento, é promissor, muito promissor, mas ainda não é uma estrela, ainda não é um craque, não é nem sequer uma liderança dentro do clube, né? Então, do time. Então, ele não tem estofo para pedir um salário de primeira grandeza assim no elenco, na folha salarial. Ele não tem esse estofo ainda, então às vezes pode ser coisa de empresário também, né? Mas né, eu tenho a opinião que primeiro a gente tem que caminhar, depois a gente corre. Então, primeiro você tem que mostrar o seu valor. Ah, Daniel, mas o Maino não mostrou ainda o seu valor? Olha, pessoal, o Maino ele é um jogador que, para mim, na minha opinião, de volante ele não serve, porque ele não tem uma boa marcação, ele não tem uma intensidade física, um vigor físico, ele não consegue completar os 90 minutos, sempre tem que ser substituído. E então, assim, não de volante para mim ele não serve. Eu gostaria de que ele fosse testado. Até ele jogou ali 1 ou 2 jogos agora com o Amorim, mais à frente, mais ou menos naquela posição que o Zirkzee joga ali atrás do centroavante, porque ele sim tem muita qualidade de passe, de lançamento, visão de jogo, sabe fazer gol. Então, ele pisando mais na área, no meu entendimento de futebol, seria muito mais proveitoso tanto para o Manchester United ou até mesmo para ele próprio, né, para a carreira do jogador. Mas assim, ainda precisa se provar, né? Ainda tem muito que mostrar para daí sim exigir, né, chegar lá na sala o Sir Jim Ratcliffe, bater na porta e falar que quer um salário aí de estrela, né? Então, calma, né, pessoal? Vamos com calma e se realmente não conseguir a renovação de contrato, eu sou de total acordo, totalmente favorável que ele seja assim negociado. Até mesmo porque o clube necessita vender e uma venda de um jogador assim aliviaria muito, né, o nossa questão ali do limite do fair play financeiro. Não é o melhor cenário, mas às vezes na vida a gente precisa dar um passo para trás para dar dois para frente. Então, talvez nós tenhamos aí que vender uma jovem promessa para aliviar a questão de fair play financeiro, ter mais um limite de compra e aí sim conseguir fazer contratações assertivas, contratações pontuais e começar, né, ou melhor dizendo, continuar a nossa reformulação no elenco. Partindo para a próxima notícia, ainda sobre saída de jogadores, né? O Manchester United pode ter uma barca de saídas, né? No final da temporada. É isso que a gente noticiou aqui no nosso site, né? br.com. Acesse o nosso site para ficar bem informado sobre o Manchester United. E nós postamos aqui, né, a notícia de barca de saída. Manchester United deve perder 10 jogadores na janela de transferências. E aí, quais seriam esses jogadores, né? Nós sabemos que tem alguns que são fim de contrato, como a questão ali do Johnny Evans, do Tom Heaton, do próprio Victor Lindelof e do Christian Eriksen. Então aqui já são 4 jogadores que irão de fato sair do Manchester United confirmadamente. Então esses 4, final da temporada, tchau, obrigado. Além disso, temos o nosso querido e amado aqui, Carlos Henrique Casemiro, né, que é uma situação de amor e ódio, né? Parte da torcida gosta, parte da torcida não gosta. Eu, particularmente, para mim, ele é titular, inclusive da seleção brasileira, mas não quero falar sobre seleção brasileira, não quero me estressar mais, já deixo me estressar somente com o Manchester United. Então, além desses 4 que eu citei que são fim de contratos, nós temos aí Marcus Rashford, que está emprestado para Aston Villa, e talvez o Villa queira, né, ativar a cláusula de compra por 40 milhões de libras. Também seria uma boa venda aí para o Manchester United no quesito de fair play financeiro. Vender o Rashford e vender o Maino, está resolvido o problema do fair play financeiro do Manchester United. Mas seguindo aqui, temos também Jadon Sancho, que está no Chelsea, vinculou-se aí uma possível devolução do Sancho, devolução da mercadoria. Nem o Chelsea está aguentando o Sancho, galera. Mas enfim, eu espero que o clube londrino efetue o pagamento dos 25 milhões de libras, o pagamento aí da cláusula para compra dos direitos federativos do jogador. Mas tem a possibilidade dele voltar aí para o Manchester United. Enfim, né? Seguindo aqui, temos também o nosso querido brasileiro Anthony, ou Anthony, enfim, como queiram. Está emprestado no Real Betis, vem fazendo bons jogos e tudo mais.
provavelmente o Betis queira comprar, se bem que eles já deixaram aí escapar que eles gostariam de estender o empréstimo do jogador, né? Fazer uma renovação do empréstimo, e isso aí, sinceramente, não tem o menor cabimento. Além dele, temos também o Malásia, que está emprestado para o PSV Eindhoven e pode ser vendido, tem um valor de passe fixado em 10 milhões de euros, se eu não me engano. Então, nós já teríamos aí já temos, né, os 4 confirmados, né, que vão deixar o Manchester United por fim de contrato. Temos também Rashford, Sancho, Antony e Malásia, que são possíveis negociações do Manchester United, ou possíveis / prováveis negociações do Manchester United. Além deles, também temos, né, o goleiro André Onana, que está sendo especulado aí na Saudi Pro League. Luke Shaw, que aqui tem que ser muito otário para contratar o Luke Shaw, né? Mas enfim, pode ser que consigamos encontrar algum clube otário. Casemiro, que é o que eu falei para vocês no início da minha fala aqui da notícia, que também vive essa situação de amor e ódio, e tem o maior salário do elenco, e Mason Mount. Mason Mount também pode deixar o Manchester United, que assim como o Luke Shaw, tem que encontrar um clube muito otário para contratar o Mason Mount, que não entrega absolutamente nada, nada vezes nada. O Luke Shaw e o Mount entregam nada vezes nada. Ah, mas são muito bons jogadores, se estiverem 100% fisicamente. Sim, o problema é estarem 100% fisicamente. Além disso, né? Bom, enfim, falamos aqui também no final da notícia sobre a situação do Kobe Mainoo, que tem contrato até 2027, que é o que eu acabei de noticiar aí anteriormente. Então, só recapitulando, saídas confirmadas: Johnny Evans, Tom Heaton, Victor Lindelof, Christian Eriksen. Possíveis / prováveis saídas: Rashford, Sancho, Antony, Malásia, Onana, Luke Shaw, Casemiro e Mason Mount. E talvez, Mainoo. Pessoal, é muito jogador que pode deixar o Manchester United, né? Aliviaria a folha salarial absurdamente, resolveria totalmente os problemas de fair play financeiro. Mas eu quero saber de vocês, quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham desses nomes aí que podem deixar o Manchester United. Vocês estão de acordo? Acho que algum desses jogadores vai fazer falta? Enfim, deixa aqui nos comentários. E também deixa o like, né? Deixa o like aí que a firma agradece. Próxima notícia que eu quero falar conversar com vocês é justamente sobre a folha salarial do Manchester United, né? O United tem a terceira maior folha salarial da Premier League, porém, apesar disso, né, o clube é um dos que menos compromete a sua receita com a folha. O que isso significa, né? Que o United fatura muito, é um clube muito rentável e gasta pouco, né, dessa parte do seu lucro aí, ou melhor dizendo, né, tira uma pequena fração do seu lucro para fazer a questão do pagamento da folha salarial. Então, a sorte do Manchester United que fatura muito, é um clube que, apesar de toda a crise, é um clube que fatura muito. Se não, meus amigos, estava ferrado. Mas aqui, ó, nós temos a maior folha salarial do Manchester City, depois Liverpool, e aí sim o United em terceiro lugar. O United que vem desonerando a sua folha salarial, né? Vem tendo alguns cortes de custo, algumas reduções aí que a Ineos vem implantando, já vem baixando esse valor. Aí com a saída desses prováveis / possíveis 10 jogadores aí que devem deixar a equipe no final da temporada, se sair 7, 8, né? Não saindo dos 10, não confirmando a saída dos 10, saindo 6, 7, 8, já vai reduzir ainda mais, né? Bem drasticamente essa folha salarial. E aqui é o gráfico que mostra o comprometimento ali da receita, né, para a questão do pagamento da folha salarial, que é o que eu comentei com vocês ali. O United está apenas ali, né, lá no final do gráfico aqui, o Manchester United 55% é o que compromete a sua renda para o pagamento é o que compromete a sua receita para o pagamento da folha salarial. Então, meus amigos, a sorte é como eu disse, né, que o United fatura muito. Chegando aqui mais para o final do nosso Diário Red Devil, quero comentar com você sobre a situação do nosso zagueiro, nosso jovem zagueiro, Aiden Heaven. Ele que foi fotografado, né, chegando no centro de treinamento de Carrington, ainda utilizando bota protetora no tornozelo esquerdo. Ou seja, né, quer dizer que na recuperação dele vai levar um bom tempo.
Não sei se realmente se ele vai voltar aí, já estamos no final da Premier League, termina em maio, talvez ele consiga ainda jogar as últimas rodadas, aí, as rodadas finais da Premier League, ou né, uma fase mais final ali de Liga Europa. O Eden Heaven, ele lesionou, né, o seu tornozelo esquerdo, enfim, estava andando de muleta, agora está com a bota protetora aqui do tornozelo, mas é o que eu disse, eu acredito que ele deva voltar somente nas últimas rodadas da Premier League, lá por maio. United que não divulga boletim médico, né? Só divulga boletim médico quando tem cirurgia de jogadores, como foi o caso do Lisandro Martins. Aí o United divulga um boletim médico informando como é que foi a cirurgia e tudo mais, mas para lesões que não requerem cirurgia, o United realmente não divulga, não tem o hábito de divulgar boletim médico. Talvez o Rubem Amorim, na coletiva aí antes do próximo jogo, ele possa trazer umas informações aí sobre o Eden Heaven e os demais jogadores lesionados. E como eu comentei anteriormente ali para vocês, pessoal, o United tá, na verdade, o Onaná tá sob pressão aí no Manchester United, né? Eu comentei que ele é um dos possíveis jogadores que podem deixar o Manchester United, e aí surgiu a notícia recentemente que o Rubem Amorim ele quer contratar o novo goleiro. Então, parece que a batata tá assando lá, a batata de André Onaná, que é um goleiro que veio com grande cartaz, mas não correspondeu dentro de campo, né? Falha muito, é um goleiro que não passa absolutamente nenhuma segurança. Eu sei que o time inteiro não ajuda, o sistema defensivo não ajuda, mas o Onaná falha muito. Já perdemos muitas partidas e deixamos aí de ganhar muitos pontos devido a falhas bizarras, bizonhas de Onaná. E aqui eu acho que o Rubem Amorim está 110% certo. Tem que contratar um goleiro novo. Um grande time começa por um grande goleiro. E nós não temos um grande goleiro. Então, nada mais justo que o United olhar para o mercado e ir atrás de um novo goleiro. Inclusive, deixem aqui nos comentários opções aí de goleiros para o Manchester United. Quem você contrataria para o Manchester, para ser um novo goleiro do Manchester United? Quero saber a opinião de vocês, deixa a opinião aqui nos comentários. E o Onaná está sendo especulado, né, por clubes ali da Saudi Pro League, foi o que o Manchester Evening News noticiou essa semana. E além dele, nós temos o Baindir, né, tá lesionado, mas temos o Baindir, que é a segunda opção e pouco joga, né, pouco joga. Então o United realmente carece aí também, compactua aí da ideia do Rubem Amorim. O United necessita de um novo goleiro, um novo guarda-redes, né? Seguinte, meus amigos, por hoje seria isso. Diário Red Devil deste dia 27 de março, desta quinta-feira, encerrando por aqui. E antes de mais nada, antes de terminar aqui, eu quero convidar vocês a conhecerem a nossa loja, né? manobr.com/loja. São mais de 50 produtos exclusivos do Manchester United Brasil. São bonés, camisetas, canecas, tem moletom, tem linha infantil, linha feminina, Gente, tem muito produto, muito produto. E vem novidade por aí, hein? Não vou dar muito spoiler, mas vem aí 2 lançamentos pesadíssimos, pesadíssimos. Em breve aí vou dar mais detalhes. Mas confira nossos produtos, manobr.com/loja, todos os produtos em até 3 vezes sem juros. Com isso, concluímos aqui o nosso Diário Red Devil de hoje, pessoal. Um abraço, até mais e até a próxima.